Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Janine Capobianco, cofundadora da Oncogeriatria Brasil, e junto com Poliana Souza vamos te acompanhar nesse episódio. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento e se dedica na disseminação de informações sobre as particularidades do câncer no envelhecimento. Acreditamos muito no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. Esse podcast conta com o apoio da Merck. E para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueçam de nos acompanhar nas principais mídias sociais, Instagram, Spotify e YouTube. No episódio de hoje, falaremos sobre a jornada do tratamento do paciente idoso com câncer de bexiga. Como tornar essa jornada mais segura? Os nossos convidados de hoje são a doutora Sueli Martins, médico-oncologista, pesquisadora do Cefo, e Dr. Fernando Corques, médico-urologista com ênfase em tumores urológicos. Ambos coordenam um projeto super importante dedicado aos pacientes com câncer de bexiga na região do ABC, Cabem Mais Vidas. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, super honra. Bom, aproveitamos que estamos no mês de julho, o Julho Roxo, que é o mês de conscientização e combate ao câncer de bexiga, uma das neoplasias mais comuns do trato urinário e o 10º mais incidente em nível mundial, e 9º em mortalidade. Doutor Fernando, em relação aos principais fatores de risco para o câncer de bexiga, a gente sabe que o tabagismo é um dos mais conhecidos, né? Mas temos outros que também estão associados. Você podia comentar um pouco para a gente? Claro. Então, o tabagismo, é importante lembrar que o tabagismo tanto ativo quanto passivo, né? Então, volta e meia a gente pega um paciente que nunca fumou, mas morou numa casa onde as pessoas fumavam, ou hoje, felizmente, socialmente é menos comum as pessoas serem intoxicadas por fumaça de cigarro, mas isso foi muito frequente. Mas além do tabagismo tem algumas outras condições. Então, produtos químicos, entre eles, por exemplo, a fumaça do diesel, né? Tem por exemplo, caminhoneiro, dependendo da região do planeta tem taxista, que os táxis são a diesel. Então a fumaça do diesel tem isso, exposição a benzeno também, aminas aromáticas, então substâncias relacionadas à indústria de têxtil, a tinturas. Um exemplo, talvez corriqueiro para a gente, seja profissionais que lidam com tintura de cabelo, né? Não uma mulher que vai tingir o cabelo uma vez ou outra, mas quem trabalha com isso, se não se protege no dia a dia. Então, todas as tinturas dos produtos agrícolas, dos defensivos, principalmente os fungicidas usados na lavoura, eles têm agentes que aumentam o risco de câncer de bexiga. Acho que esses são os principais, talvez. E um que é muito frequente também, né, Sueli, é o próprio envelhecimento, né, que é uma condição que está associada ao próprio, a maior incidência do câncer, né, de bexiga. Exatamente, né, a gente acaba vendo alguns casos de paciente um pouco mais jovem, mas a grande maioria dos pacientes com câncer de bexiga são idosos, né, idosos com multicomorbidades, tabagista na grande maioria das vezes, mas 95% para mais são pacientes idosos, realmente. E a doença se manifesta inicialmente como sangramento, né, Fernando? Mas tem alguns outros sinais de alerta, assim, que você acha que a gente precisa prestar atenção? O sangramento é o hallmark, assim, né, o sinal mais importante relacionado ao câncer de bexiga. E o que é sempre importante lembrar, que mesmo os profissionais estão habituados a lidar com pacientes, é que mesmo que o sangramento vá embora sozinho, seja um episódio de sangramento, ou seja um sangramento que só aparece no exame de urina, né, uma hematura microscópica, esses sangramentos são sinal de alerta. Não é normal ter sangue na urina. Então, principalmente para um idoso que tem sangue na urina, a primeira coisa que precisa vir na cabeça é precisamos descartar ou confirmar o diagnóstico de câncer de bexiga. Então, isso já é um alerta, assim. É um alerta. Independente, o idoso, toma aspirina, toma anticoagulante. Não, sangrar na urina não é normal. Então, a gente precisa investigar, precisa ver qual é o motivo disso. E pode ser que não seja um câncer de bexiga, mas a gente precisa ter certeza disso. E como é que a gente faz esse diagnóstico, assim, precoce, para a gente conseguir? Então, geralmente, então, a situação mais comum é achar algum tipo de sangramento, seja visível, seja no exame de urina. Eventualmente, no exame de imagem, que é feito de rotina, aparece um pólipo, um tumor na bexiga. Ou pessoas que mudam os sintomas, ou né, de repente alguém que nunca teve nenhum sintoma urinário e meio que subitamente começa a ter uma urgência, precisa ir correndo para o banheiro, a frequência urinária aumentou muito, parece uma infecção de urina, mas fez um exame e não tem infecção de urina. Então, uma mudança muito súbita do padrão miccional,
isso deve chamar atenção, que é diferente, por exemplo, do homem, que vai tendo aumento da próstata lentamente, vai tendo um jato mais fraco, isso vem ao longo de anos ou até décadas. Então, a mudança súbita, ela deve chamar atenção. E aí, nessas situações, a dupla clássica para investigar seria uma tomografia e uma cistoscopia, né, uma endoscopia da bexiga. A gente sabe que na prática muitos pacientes acabam fazendo ultrassom ou outros exames de imagem, eventualmente ressonância magnética, mas classicamente a investigação de um sangramento urinário é feita com uma tomografia, idealmente com contraste, e a cistoscopia, que é a endoscopia da bexiga. Tá? Sempre os dois juntos, porque a gente vai investigar uma série de condições, desde os rins até a bexiga, e uma parte disso a gente consegue ver com a tomografia, uma parte disso a gente consegue ver com a cistoscopia. E ela... Acho que você comentou uma coisa importante na população geriátrica, né? Porque assim, é muito comum na população geriátrica a gente ter aqueles idosos que fazem infecção urinária de repetição. E muitas vezes a gente fica considerando, né, que a hematúria é dessas infecções urinárias e acaba não prosseguindo na investigação. Então, eu acho que essa questão de tem hematúria, vamos investigar, né? Independente da infecção ou não isso, porque se a gente for pensar que isso é uma condição tão comum, né, nesse idoso, muitas vezes eu vou ter o paciente com infecção urinária e mesmo quando ele não está em período de infecção, tem hematúria, a gente fala, não, mas é da infecção, ele tem infecção de repetição. Não, né? Vamos investigar. Esse né? é um ponto super importante, Polly, porque em mulheres, principalmente idosas, quando a gente, lógico, tem do viés de quem está vendo os pacientes com câncer de bexiga e muitas vezes já chegando em fase avançada. Mas a história comum que 100% dessas mulheres contam para a gente quando elas chegam eu tive uma infecção de urina, eu tomei um antibiótico, não melhorou, aí me deram outro antibiótico, tomaram 4, 5, 6, 10 antibióticos até ter um diagnóstico de um câncer de bexiga avançado. E não que as coisas estejam misturando, não é que o câncer de bexiga causa infecção, mas os diagnósticos às vezes se confundem. Então é importante lembrar também que mulher idosa não tem só infecção de urina, pode ter outros problemas na bexiga que devem ser investigados, principalmente se não está melhorando com antibiótico, talvez valha a pena ter uma avaliação especializada. Sim, importante, né? São alertas importantes, né? Então a gente já agora vai para o momento do diagnóstico, né? Fez a cistoscopia, a gente já tem um diagnóstico de um câncer de bexiga. Eu acho que esse momento é crucial, a importância da equipe multidisciplinar na decisão, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, Sueli, como é importante, porque automaticamente o paciente ou a equipe, né, de saúde tem câncer, é o oncologista. Mas a gente também precisa de estar junto, né? A urologista e o oncologista. Como é que é esse processo para o diagnóstico? Esse paciente, ele sempre já chegou de um urologista, porque o diagnóstico do câncer de bexiga histológico veio de uma cistoscopia, né? O grande desafio para esse paciente é fazer a cistoscopia, que muitas vezes não é acessível para todos os pacientes. Mas uma vez que ele conseguiu fazer a cistoscopia, ele já tem uma equipe de urologia. Então, essa comunicação é extremamente importante, até para a gente entender qual vai ser a jornada dele, né? Como que a gente vai fazer esse tratamento. Então, para nós oncologistas, só receber um resultado anatomopatológico não é suficiente. A gente precisa saber o que tinha da descrição daquela cistoscopia. Era uma lesão única, era uma lesão pequena, era múltipla, foi ressecado completamente. Muitas vezes a gente fica atrás só ali da camada muscular da bexiga, né? Foi representada, não foi? Mas e a extensão dessa doença, né? Isso guia muito o nosso tratamento, né? Se a gente pensar numa estratégia de preservação de bexiga, né? Um tratamento concomitante, ou não, vamos fazer neoadjuvância seguido de cirurgia. Então, é extremamente importante essa comunicação. Hoje em dia, eu não vejo fazer câncer de bexiga sem ter essa comunicação. É impossível. Porque a gente não trata direito sem ter todas essas informações. Que muitas vezes, na tomografia, na ressonância, não traz pra gente. Né? O exame endoscópico é extremamente importante. E quem fez é o urologista. Então, a gente precisa ter esse tipo de comunicação, sim. E é muito importante, né, Fernando, o quanto antes o diagnóstico precoce, porque está associado à maior chance de cura do câncer de bexiga, né? Sim, é uma doença que ela é muito tempo sensível, né? A evolução do câncer de bexiga, ela é muito rápida. E frequentemente para o diagnóstico a gente precisa de um time, né? Não só para a decisão, até para o diagnóstico, para a gente conseguir ter um estadiamento correto,
Às vezes a gente precisa montar um quebra-cabeça. A gente fez uma cistoscopia, uma ressecção endoscópica, mas às vezes foi um procedimento tecnicamente mais difícil, a gente depende do que o patologista vai dizer pra gente. Às vezes a gente precisa casar isso com o exame de imagem. Então tem algumas doenças que você consegue, com um exame de imagem, já dar o estadiamento e até o diagnóstico com uma precisão muito grande. No tumor de bexiga, não. A gente não consegue ter ideia da histologia com os exames de imagem. Mesmo com a evolução da ressonância magnética, para tentar avaliar melhor, a gente confunde muito ainda o que é doença músculo-invasiva, o que não é. Às vezes, na própria cirurgia, existem limitações técnicas, que a gente vai ter um material histológico que vai ser difícil para o patologista caracterizar exatamente. Então, a gente precisa juntar todas as peças. E isso também, às vezes, toma tempo. Então, às vezes, a gente precisa, para o diagnóstico, com todas as informações precisas, a gente vai precisar de uma conjuntura de exames que às vezes vai tomar algum tempo para a gente conseguir ter tudo. E, de novo, numa doença tempo sensível. Então... E você falou dessa diferença, né? É importante essa questão da doença músculo-invasiva e não músculo-invasiva, porque ela direciona o tratamento inicial. Né? Exatamente. Esse ponto, assim, o tumor da bexiga, ele começa no revestimento, no urotélio. E ele tende a ir aprofundando na bexiga. E basicamente, a camada que dá acesso às estradas, né, para essas células tumorais é a camada muscular da bexiga, porque é onde tem a circulação linfática. Então, quando as células chegam ali, muda o nosso raciocínio para o tratamento, né, porque a gente não está só preocupado com aquele tumor, mas com as células que podem ter saído pela circulação linfática. Então, é sempre esse o grande divisor de águas, né? Tá só nas camadas mais internas ou chegou no músculo. E a terceira etapa que muda, às vezes, o raciocínio é se tem células que saíram da bexiga, que não estão mais só na bexiga e estão em outras regiões, aí também muda o raciocínio do tratamento. E a terapia inicial é com urologia mesmo, né? Fernando, você pode explicar um pouquinho pra gente? Sem dúvida. Geralmente é uma doença de time, né? Não é uma coisa individual, que uma pessoa só trata. A gente depende de compor esse time. Isso vai vir do urologista, que vai fazer o exame endoscópico, vai entender como está a doença, vai depender do radiologista, vai depender do patologista, e o patologista tem um papel fundamental. Tem um monte de detalhezinhos. Tem invasão angiolinfática? Não tem. Tem alguma variante histológica? Não tem. Tem músculo representado? Tem músculo comprometido? São detalhes que às vezes aparecem em uma lâmina, mas que mudam radicalmente o racional do tratamento. Aí, a partir daí, entra o oncologista para a gente pegar, vamos fazer quimioterapia, não vamos fazer quimioterapia, imunoterapia, não vamos, nesse cenário faz sentido, não faz, esse paciente tem uma contraindicação. E aí, assim, quanto mais profissionais capacitados, igual a gente tem lá no CABEM, né? A gente tem nutricionista, tem psicóloga, tem terapeuta ocupacional, tem enfermeira especializada em oncologia, enfermeira especializada em estomoterapia. Então, assim, quanto mais gente para ajudar e dar pitaco, né? A gente atende esse paciente juntos lá. Olha, eu acho que esse paciente aqui, de repente a nutricionista entra e fala, não, aqui tá esse paciente, a gente não vai conseguir nutrir ele, vamos para uma estratégia mais radical para nutrir. E tudo isso você vai levando em consideração. Não, esse tem uma insuficiência renal, a gente vai precisar restringir esse tipo de tratamento ou não, ou vamos para esse outro lado. Será que dá para melhorar a função renal dele com alguma intervenção, com um catéter, com uma nefrostomia? Então a gente vai conversando e pensando as melhores estratégias para conseguir, no todo, fazer o melhor caminho de tratamento. É uma equação muito difícil, né? Quando a gente está falando ali da doença mais inicial, que a terapia intravesical não é tão complexo, né? Repercussão sistêmica para o paciente idoso, mas também a gente precisa discutir como organizar tudo isso, né? E eu falo porque na minha rotina eu lido com paciente muito idoso e pacientes com impacto cognitivo, eles não conseguem ficar muito tempo para fazer instilação do onco-BCG ou Genzar, né, Poli? E aí os familiares, mas a gente não pode fazer um remedinho para ele ficar dormindo? Não pode sedar o paciente para fazer a terapia intravesical? Né? Isso é uma constante, assim. É possível, Poli? Você acha que faz sentido, né? A cognição é uma decisão importante, né? Eu acho que a cognição já entra na decisão até onde vai o nosso tratamento, né? Assim, eu acho que não é só a cognição, na verdade. Eu acho que a avaliação geral de comorbidade desse paciente, a cognição é uma das comorbidades, mas se eu for pensar que os pacientes com maior risco de ter doenças cognitivas são aqueles com maior risco de ter doença cardiovascular, são com maior risco de ter uma série de outras comorbidades, até para a decisão do meu tratamento, eu preciso ter uma avaliação
global desse paciente idoso para saber até onde eu posso ir, né? E a gente tem muitas questões assim que envolve a sedação traz riscos também para esse paciente que eu não posso não considerar, né? Assim, os riscos relacionados à própria cognição, risco de broncoaspiração, de fazer um processo pneumônico, enfim, de uma série de outras complicações. Né? Então, acho que a avaliação global do paciente ela é importantíssima para definir os nossos caminhos, né, para esse paciente. E vocês trouxeram a importância da equipe multiprofissional nessa decisão, né? Que na doença músculo-invasiva a cistectomia é uma estratégia, né, Fernanda? E ela está associada a uma ostomia, é uma cirurgia de grande porte. E aí a gente precisaria... Como você usa isso? Você falou um pouquinho, né? Você usa muito equipe multiprofissional nessa decisão, né? Em conjunto, lá no CABEM. É extremamente entusiasmante, né? A gente trabalhar junto com eles, porque muitas vezes eles não falam para a equipe médica, mas conta na consulta da nutrição ou da própria enfermagem, que traz isso para a gente, ou conta para a gente, não contam para eles, e acaba desmistificando um pouquinho o que é uma ostomia. Então, ela coloca ali a bolsinha, que possivelmente é aqui que vai ficar. Então, começa a tirar um pouquinho aquelas fantasias do que seria ter uma ostomia, que muitas vezes para eles é só uma bolsinha, é o fim do mundo, né? Então, trabalhar essa parte psicológica mesmo desse paciente. Então, tem a psicologia também que ajuda a gente lá. E assim o paciente começa a entender um pouquinho melhor, né, a necessidade de fazer uma quimio neoadjuvante, depois ir para uma cirurgia, uma cistectomia. Muitas vezes ele está muito sintomático, o que ele mais quer mesmo é fazer a cirurgia e enfim, então varia muito de caso a caso. E ter toda essa equipe preparada e se comunicando naquele momento, porque é uma jornada muito grande, né? O paciente ir em cada consulta de cada especialidade. Então, ali a gente acaba atendendo junto, né? Praticamente junto, ele vai numa vez e ele passa com todo mundo. Né? Então, a gente acaba fechando ali a estratégia do tratamento e o plano de tratamento para esse paciente. E como é importante trabalhar a educação, né, do paciente e dos seus cuidadores, né? Muitas vezes esse paciente idoso vai ter que ter outras pessoas da família ajudando ele nesse cuidado. Né? Então, a avaliação social também desse paciente, né? Acho que para o tratamento, quem que ajuda ele, quem que auxilia, quem que vai estar do lado durante essa jornada, e todo esse processo de educação que vocês fazem é sensacional, né? Porque é o que vai definir muitas vezes aí o sucesso ou não, né? Isso impacta muito. A gente já teve pacientes que foi equipe de enfermagem até a casa do paciente para tentar resolver alguma situação, e isso impactar na nossa decisão de tratamento, né? Poxa, esse paciente dá para fazer uma anel-bexiga ou não, melhor uma uroteroileostomia, ele não tem condição de fazer um autocateterismo se ele precisar, né? Não tem estrutura. A gente já teve paciente que estava tendo ideação suicida e que isso foi percebido por equipe multi, aí traz para a gente consegue dar um direcionamento. Então, né, acho que uma consulta de uma doença complexa, ela envolve muita coisa. Bom, a consulta de um paciente com uma doença complexa vai envolver muita coisa, vai envolver desde o planejamento da doença, explicar para o paciente o que é a doença dele, qual é o plano terapêutico, e aí se a gente está falando em cirurgia, os detalhes da cirurgia, os detalhes das mudanças de vida que esse paciente vai ter, preparo para a cirurgia, como ele tem que, desde o preparo até o momento da cirurgia, até as medicações, quimioterapia, os encaminhamentos, precisa passar com anestesista, precisa fazer exames, enfim, tem uma jornada, uma série de coisas que esse paciente precisa fazer. Então, quando a gente começa a dividir isso, a gente consegue pegar melhor, por exemplo, uma avaliação das fragilidades do paciente, que é importante. A gente busca fazer isso sistematicamente. A gente tem uma rotina de atendimento que um dos pontos é avaliar algumas questões de comorbidades. Na verdade, fragilidade a gente tentou incluir, a gente teve um pouco de dificuldade prática de colocar isso no dia a dia, mas isso talvez seja... A gente tem avaliação clínica, inclusive com, sei lá, a gente usa o índice de comorbidade de Charlson, que avalia um pouquinho, a gente usa o ECOG, que avalia, a gente acaba tendo uma sobreposição de avaliações que tem um pouco a ver, não tudo com fragilidade, mas com fragilidade de comorbidades, com preditores.
Mas quando a gente vai juntando outros profissionais tendo essa troca, a gente começa a avaliar outras coisas que são extremamente importantes. Fragilidade, que você mencionou, assim, em termos de preditor de risco cirúrgico para um paciente idoso, é algo muito relevante. É significativo, né? Sim. Você tem uma escala, né, Fernando? Você quer falar que você comentou superficialmente agora? Você podia falar pra gente como é que você fez, né, esse desafio, que a gente está aqui justamente discutindo isso, para encorajar outros médicos e colegas a tentar... O que a gente entendeu, então, por exemplo, a gente está falando de população idosa, né? Então, tratamento para um tumor de bexiga que não tem metástases e está restrito à bexiga, mas já infiltrou a musculatura, é uma situação que a gente consegue curar grande parte desses pacientes, mas o tratamento, em geral, é uma cirurgia de grande porte. Então, muitas vezes, no idoso, o profissional olha para ele e fala, não, uma cirurgia de grande porte, não, ele tem 80 anos. Né? Então, a gente começou a estudar e viu que, por exemplo, nos Estados Unidos, população 80 a mais de octogenários, menos de 6% dos pacientes nessa situação são submetidos a um tratamento com intenção curativa. Então, assim, são pacientes que têm uma doença que ela é curável, ela pode ser curada, 6% recebem essa chance de cura da doença. 94% não recebem, isso hoje, dado epidemiológico, de base de dados epidemiológica americana. É muito pouco. Na Suécia, 40%, é mais do que 6%, mas ainda assim é pouco. E o que a gente percebeu é que, assim, a cirurgia de tratamento do câncer de bexiga, ela tem algumas etapas. A etapa de remover o tumor, seria a etapa ablativa, né, de tirar os órgãos doentes. E tem a outra etapa, que é a etapa de reconstruir de alguma forma as vias urinárias, ou dar algum jeito da urina sair do corpo daquele indivíduo. Então, a primeira situação tem como objetivo tratar o câncer e a segunda, readaptar de alguma forma aquele indivíduo. A cirurgia para ablar, para tirar o câncer, boa parte dos pacientes com câncer de bexiga, eles têm condições de aguentar. Eles não vão morrer por conta daquela cirurgia. Ela é uma cirurgia que ela é grande, mas ela complica menos do que a segunda parte da cirurgia. Então a gente entendeu que talvez teriam 3 perfis de pacientes que têm essa situação. Um perfil de pacientes que a gente consegue tratar, tirar o câncer e fazer a melhor reconstrução que for indicada para aquela situação, então as reconstruções usando intestino. Tem um outro extremo, que são pacientes extremamente frágeis, com muitas doenças. Lembra que a gente falou de idosos que fumaram a vida inteira, então vai ter um problema no coração, pode ter um problema cerebral, vascular, pulmonar, renal. Às vezes, né, tem uma bombinha relógio ali. Então tem pacientes que fazer uma cirurgia de grande porte é inviável. Então a gente precisa lançar mão de outras estratégias, às vezes com radioterapia mesmo, que não seja a melhor opção, ou quimioterapia, ou fazer cirurgias endoscópicas repetidas, múltiplas, né? 5, 10, 20 cirurgias endoscópicas para tentar tirar o máximo de tumor. Às vezes é o que dá para fazer. Ou até um tratamento paliativo. Mas no meio dessas duas situações extremas, a gente percebeu que existem pacientes que têm condições de aguentar, eles conseguem tolerar uma cirurgia para curar o câncer, mas essas derivações urinárias, elas são muito arriscadas. Então a gente optou por fazer derivações mais abreviadas, que não precisam usar intestino. Que a gente sabe que a longo prazo elas não são as melhores derivações, mas a curto prazo elas vão permitir que esses pacientes sejam curados da doença e fiquem vivos. E aí, se esses pacientes tiverem algum problema, tiver infecção de urina ou tiver algum sangramento urinário por conta dessas derivações, aí a gente arruma formas de contornar isso. Isso não foi ideia nossa. Existem centros que fazem isso, até em outros lugares do mundo, mas o que a gente buscou foi uma sistematização, para tirar daquela subjetividade. Porque às vezes a gente está com um paciente na frente, às vezes uma pessoa que conversa bem, eloquente, você fala, esse cara, ele é ótimo, está forte. Fit, aí quando você é fit. Aí quando você aplica o score, você fala, nossa, ele é um desnutrido grave, ele tem tantas comorbidades que se aplica um score, você vê que ele não é tão saudável assim. Então a gente passou a usar essas parametrizações para tentar prever, tirando a subjetividade, de forma objetiva. Quem é o paciente? Que nota que ele tem? Nessa escalinha que a gente usa de 0 a 6, qual é a nota dele? A gente pode fazer todos os tratamentos da melhor forma e ele tolera, ou se a gente exagerar um pouco a mão, ele tem uma chance grande de morrer por conta do tratamento. Então, para qual desses 3 tipos de tratamento a gente vai? E a gente criou o nosso score, que a gente chama de Caben Score, né? O score lá do Caben. Então a gente buscou na literatura
todos os fatores de risco associados à mortalidade em pacientes submetidos a esse tipo de tratamento, e a gente criou um score que fosse simples de aplicar. A gente confere 1 ponto para cada uma das características, e pela sobreposição de algumas das características, isso acaba ponderando esse score. Então a gente tem, por exemplo, o score de ASA, que é um score anestésico, e o índice de comorbidade de Charlson. Então tem algumas situações que pontuam para os dois, e isso vai dar maior peso. A gente usa também a idade como um fator. Então 75 anos a gente usa como um corte para ir com mais cuidado, baseado em literatura que mostra que esse é um corte que a gente precisa tomar mais cuidado. Mas não significa que esses pacientes não vão ser tratados. Isso vai pontuar. Se for um paciente de 75 anos saudável, ele vai ter uma pontuação que a gente vai fazer, vai cair naquele grupo do melhor que dá para fazer para ele. Se for um paciente de 50 anos, desnutrido, com muitas comorbidades, talvez ele vai para um outro grupo no meio do caminho. Então a gente tenta avaliar esses 6 critérios que a gente usa no nosso score para tomar uma decisão de qual é o melhor tipo de tratamento para aqueles pacientes. Isso pode ser mudado. Às vezes a gente pega um paciente que ele é muito desnutrido por conta da doença e de perder peso pelo tumor, a gente faz um tratamento para ele e ao longo do tempo esse paciente fica bem nutrido, ele se cura do câncer e às vezes a gente até revisita, volta e faz uma nova cirurgia para fazer a melhor derivação para aquele paciente. A gente tem talvez mais de uma dezena de pacientes que a gente acabou de fazendo isso, e aí a gente consegue curar o câncer dele, dali 2, 3 anos, dá uma condição de melhor qualidade de vida, porque agora ele está bem, não tem mais o câncer e dá para fazer uma complementação da cirurgia. Eu ia perguntar isso para vocês, né? Porque como vocês têm uma equipe multiprofissional, eu ia perguntar se vocês têm algum trabalho que envolva a pré-habilitação desses pacientes para caso, né, ele tenha um ganho de funcionalidade, enfim, né, um ganho de status, se ele pode mudar mesmo o raciocínio inicial do tratamento dele, né, desse paciente. Muda, às vezes até na quimioterapia, né? Muito interessante. Até na quimio, muitas vezes, um dos critérios que a gente usa para quimio é a elegibilidade à cisplatina, né? Então, às vezes, o único ponto ali da elegibilidade é uma disfunção renal. Então, a gente conversa, vamos passar um duplo J, ou até uma nefrostomia, né? Naquele momento, a gente consegue reverter e possibilita ele de fazer uma cisplatina. A gente já fez bastante isso também. E na questão da desnutrição, a Nutra, ela entra ativamente nesse momento. Então, muitas vezes, durante a quimioterapia neoadjuvante, ela já está entrando e ela fica bem em cima desses pacientes. E quando esse paciente chega para a cirurgia, ele está muito melhor nutrido do que antes, né? E daí vai toda aquela questão das medicações que a gente utiliza para quimioterapia também, os antieméticos, os suplementos. Então, isso facilita muito, né? A gente ter essa integração. E muitas vezes a gente consegue entregar esse paciente melhor para fazer a cirurgia depois. Vocês durante a fase de neoadjuvância, fazendo uma quimioterapia neoadjuvante. Recente, semana passada, a gente teve um paciente que é nutricionista e falou, não estou conseguindo nutrir esse paciente. Vamos, passar uma sonda nasoenteral. Aí a gente fala, será? Não, vai. Aí, de repente, começa a nutrir bem o paciente. Deu muito certo, foi excelente. Isso que você trouxeram é muito importante, né? A gente aprender a ouvir equipe multidisciplinar, né? A gente ter esse cuidado e poder agir junto. E entender que o cuidado é com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Fala-se muito isso. Esse ano nasce vários olhares, né? Vários olhares para o paciente. A gente tá falando agora, né, da quimioterapia. A gente sabe que o carcinoma urotelial, infelizmente, ele recidiva muito, né? Pelo menos metade desses pacientes vai ter a doença novamente, né? E acho que nos últimos 10 anos, assim, a gente teve muita atualização, né, Sueli, em relação a novas estratégias. É um cenário diferente para a doença mais avançada, né? Falando do paciente que recidivou na doença metastática. Sim. Animador, né? Comentasse um pouquinho sobre isso. A gente ficou estagnado aí 40, 50 anos só na questão da cisplatina, com carboplatina. E é claro que é ainda uma droga muito importante, assim, fundamental para os pacientes. Até pouco tempo atrás, a primeira linha mesmo de tratamento. Mas a gente vê que nos últimos 10 anos a gente teve um incremento de possibilidades. E esse incremento aí possibilitou que esses pacientes vivam mais, né? Então, a gente teve aí ganhos de sobrevida de 2 anos. Agora, cada vez mais, quando a gente acaba conseguindo fazer ele viver, passar para uma segunda, para uma terceira linha. Antigamente, raramente isso, né? A gente via uma segunda, uma terceira linha de carcinoma urotelial.
Então, isso é muito, muito interessante. Então, a gente tem a imunoterapia, né? A gente tem a terapia de manutenção depois da cisplatina. E eu acho que agora o dado mais recente é a gente conseguir associar, né, a imunoterapia com o anticorpo droga conjugado. Então, eu acho isso fundamental e a gente conseguir possibilitar que esse paciente tenha acesso, né? Que tem toda a questão de acesso também. É extremamente importante. Eu acho que é uma luta que a gente tem agora, né, para tentar abranger a maior parte dos pacientes. E a gente vê que os tratamentos estão chegando para as linhas anteriores, né, com a adjuvância, com a imunoterapia, um cenário que não existia no cenário de bexiga. E a gente aprender também a lidar com esse paciente, né, com as suas comorbidades e com essas novas drogas, porque ainda é um desafio. Até mesmo a terapia de manutenção com a Avelumab, a gente está aprendendo a lidar ainda, né, Sueli, em relação às toxicidades. Tem alguma particularidade que você traz em relação à terapia de manutenção? Eu gosto muito da terapia de manutenção, até porque o paciente vem de uma quimioterapia. Então, assim, aquele paciente que teve uma resposta, né, positiva, uma resposta parcial, uma doença estável, até completa, ele aguentou aí 4, 6 ciclos de quimioterapia e ir para uma terapia de manutenção, de uma maneira geral, é muito melhor tolerada. Então, esse paciente acaba falando, olha, consigo voltar a ter um paladar, consigo voltar a me alimentar, sentir o gosto das coisas. Acaba tendo uma qualidade de vida bem melhor quando a gente usa o Avelumab de manutenção, que é a terapia de manutenção mais utilizada. Então, a gente acaba deixando ele esse tempo, que antigamente a gente dava férias de quimioterapia, né, até uma próxima progressão, um tempo maior sem progressão de doença com uma qualidade de vida melhor. Então, acho que é uma terapia extremamente relevante, assim, a gente usa muito ainda. Eu acho que a gente está mudando agora essa questão de, será se eu devo fazer quimioterapia de manutenção ou ir direto para o anticorpo imuno? Eu acho que ainda existe muita questão do acesso também. Sim. Né? Então, o que a gente tem usado muito, que é a terapia de manutenção até pouco tempo atrás, eu acho que esses pacientes toleram muito bem. A possibilidade do anticorpo, né, conjugado com a imuno, mas também não é isento de toxicidade, que você trouxe em relação à qualidade de vida. A gente sabe que tem um pouco de fadiga, reação dermatológica. E aí entra de novo a importância dessa reabilitação contínua, né, Polly? Que às vezes a gente olha o processo de reabilitação, para o cirurgião é muito fácil, vocês lidam muito bem com isso, né, no cenário de pré-reabilitação e depois da cirurgia. Eu acho que a gente tem que aprender muito com vocês e trazer isso para o cenário da quimioterapia, que também é um trauma químico, vamos dizer assim, né? E a gente precisa ter esse paciente aí bem ao longo do tratamento, né? Porque também quando a gente associa o anticorpo droga conjugada com a imuno, até progressão da doença, a gente está dando muito mais tempo de agente citotóxico, né? Que é uma quimioterapia ali associada ao anticorpo, durante a vida do paciente. Então, acaba tendo uma exposição maior de efeitos adversos. E a gente precisa lidar com isso, né? Manejo de dose, manejo de toxicidade e ver até onde a gente pode ir com aquele paciente. Daí, individualizar, ter a equipe multi para ajudar a gente, porque não é simples, é um tratamento complexo. Né? Assim, fazer manutenção de massa muscular nesse paciente, para ele manter a sua funcionalidade. Nisso eu preciso da nutricionista, eu preciso do fisioterapeuta, né? Eu preciso, muitas vezes, do trabalho educacional, porque quando a gente fala do cenário público, muitas vezes, esse paciente não vai ter inúmeras sessões de fisioterapia, né? Ele vai ter encontros, talvez, esporádicos com esse profissional. Então, é importante ele aprender a fazer os exercícios, entender que ele pode fazer, né, o que ele pode, o que ele não pode, e aquilo que ele pode, como ele faz sozinho em casa, né? E só que se você não entende a importância, você não vai parar na sua rotina para... Né, assim, para que eu vou fazer isso, né? Então, esse trabalho educacional de explicar para o paciente, explicar para a família a importância que isso tem para a vida dele, para a qualidade de vida dele, para a independência dele ao longo do tratamento, né? Para ele poder continuar se cuidando sozinho e não ficar dependente de outras pessoas. Então, todo esse trabalho é muito importante, né, para esse paciente. A gente ficaria muito tempo aqui discutindo com vocês, aproveitar a experiência que vocês têm no CABEM, que é um trabalho lindíssimo, assim. Muito feliz por ter médicos como vocês, né? E um cirurgião, eu falo aqui, a gente fica muito feliz quando vê um cirurgião com olhar clínico como você tem. Isso agrega muito para o desfecho dos pacientes. Muito obrigada a participação de vocês, né? Eu acho que a gente aprendeu demais hoje sobre reabilitação, a importância do cuidado compartilhado em oncologia, né?
E a gente entender que a equipe de saúde é a base do tratamento também, para que a gente tenha sobrevida atrelada à qualidade de vida. Bom, gente, hoje a gente conversou no nosso podcast Oncogeriatria Brasil Convida sobre a jornada do tratamento do paciente idoso com câncer de bexiga, como tornar essa jornada mais segura. Mais uma vez agradeço aos convidados e agradeço também a audiência, lembrando vocês de participarem, acompanharem as nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube e o Spotify. Muito obrigada.